Nosso papo agora então, com o ciclista André Gor, catarinense. Hoje o nosso papo está aqui dentro de Santa Catarina. O André, que conhece Criciúma, já correu, já representou a equipe aqui, a Bike Point, né, André? Tudo Isso bem? mesmo, tudo certo, tudo bem, levando aí da melhor maneira esse período de pandemia, enfim, tomando todos os cuidados necessários, mas mantendo os treinamentos e, enfim, com uma expectativa muito grande do retorno das provas, né? André, tem alguma previsão? Como é que os atletas estão sendo informados aí a respeito do calendário, do que deve estar acontecendo aí nesse segundo semestre? Então, aqui no Brasil, a informação que a gente tem até agora, que foi divulgado no dia 1º de maio, é que o calendário permanece suspenso até o dia 1º de agosto para o ciclismo, né? Porém, ninguém sabe se a partir do dia 1º de agosto realmente as provas vão voltar ou não. A gente tem uma competição prevista em Goiás, dos dias 5 ao dia 9 de agosto, porém, ainda tudo é uma incerteza muito grande, porque o próprio organizador da prova ainda não confirmou a realização dela ou não, e tudo depende da Confederação Brasileira de Ciclismo, né? De autorizar essa volta ao esporte ou não. Na Europa, assim, que é a referência de ciclismo mundial é na Europa, as competições já retornaram em muitos países e as competições a nível internacional na Europa retornam agora no dia 1º de agosto. André, e para vocês atletas que estão nesse período, é, como é que tem sido essa rotina de treinos? Porque treinar sem ter uma competição, né, sem ter um evento para acontecer, às vezes deixa o atleta assim, quando ele tem meta, né, ele tem um ponto para chegar, o treinamento flui melhor, né? Sim, exatamente. Assim, foi uma realidade totalmente nova, acho que não só para mim, mas como para todos os atletas das mais diversas modalidades, né? Porque, como você falou, o atleta de alto rendimento, a gente treina, a gente se sacrifica todos os dias, visando um objetivo, uma competição, atingir alguma marca, né? Então, essa pandemia veio para quebrar um pouco disso aí e, enfim, acabou fazendo com que a gente se reinvente, né? Eu, particularmente, no início do lockdown aqui em Santa Catarina, né, os primeiros 25 dias permaneci em casa, fiz treinos indoor em casa, então esse primeiro período foi um desafio bem grande, porque não conseguia fazer os treinos da maneira como eu realizo na estrada, porque eu chego a fazer treino de 7 horas pedalando na estrada, e um treino indoor, no rolo que a gente fala, não tem como fazer um treino de 7 horas, né? Tem gente que faz, né? Mas, assim, na minha concepção e do meu treinador, é um desgaste extremamente alto que não vai ter ganho nenhum. Então, nesse primeiro período, foi um pouco conturbado por essa questão de, e agora, não só o porquê eu vou treinar, mas o para que eu vou treinar, já que a gente não tinha nenhum tipo de perspectiva de prova, de volta às competições. Então, planejar o treinamento, planejar o ano se tornou bem complicado. No segundo momento ali, eu retornei a meus treinamentos na estrada e estou treinando até hoje. Um pouquinho Claro que, da assim... resultados, né, André? Oi? Oi, André? Oi, Oi, tá estou me escutando? ouvindo Pode agora? falar. Sim. Falando, falando um pouquinho assim da tua carreira, e dos teus resultados, né, André? Você que foi campeão brasileiro em todas as categorias de base, foi campeão brasileiro sub-23, e esse ano é o campeão brasileiro de contrarrelógio também no absoluto, no adulto, né? Ele Isso. seria o teu ano estar vestindo a camisa de campeão brasileiro de contrarrelógio, né? E, inclusive, a gente estaria chegando na época aí do brasileiro também, de poder renovar a disputa pelo título. Como é que você avalia também esses teus resultados continuas com esse desempenho, com treinamentos também focados para o contrarrelógio? Então, foi bem bacana essa conquista do Campeonato Brasileiro no ano passado. Como você falou,
Eu já tinha aí conquistado o título em todas as categorias de base, na categoria sub-23 também. Porém, a categoria elite, a categoria adulta, é o que realmente vale, né? E ano passado foi o meu primeiro ano na categoria, até 2018 eu era sub-23. Então, assim, ganhar no primeiro ano de elite foi muito bom, não só pelo resultado, mas pessoalmente porque, assim, consegui me reafirmar, pois até então, assim, eu, digamos, ainda estava naquela casa da promessa, sabe? Ah, ganhou todos os anos a categoria de base, ganhou na sub-23, porém, essa questão de conseguir virar a chave e vencer na elite é um período complicado. Então, poder vencer no primeiro ano de elite foi, assim, muito bom. Foi, assim, a afirmação de todo o trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos e me deu, assim, uma confiança para traçar novas metas, objetivos mais altos para querer chegar mais longe. E ano passado eu consegui utilizar a camisa de campeão brasileiro, se eu não me engano, em 2 oportunidades após o Campeonato Brasileiro. E esse ano, como você falou também, eu teria o direito de usar. Infelizmente, a gente não teve nenhuma prova. E a expectativa agora é, com o retorno das competições, o Campeonato Brasileiro está marcado para outubro, né? Então, se isso realmente se confirmar, outubro a gente tem o Campeonato Brasileiro. E o meu foco total desse ano vai ser no Campeonato Brasileiro, pois as competições também, muitas delas não vão acontecer. Então, o foco desse restante de ano é em outubro, no Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado de 6 a 12 de outubro. Essa é a data que está marcada, se realmente vai acontecer a gente não sabe. Mas o foco é total, continuo me preparando para o contrarrelógio e quero defender esse título e lutar com todas as forças aí para manter a camisa de campeão brasileiro e o título por mais um ano. Por que você gosta tanto dessa prova, André? Então, a prova do contrarrelógio foi uma prova que desde o do meu início do ciclismo eu sempre tive uma aptidão, digamos assim, muito grande para o contrarrelógio. Sim, o ciclismo a gente tem várias especialidades, tem o contrarrelógio, tem o velocista, que é aquele cara que sprinta no final da prova, tem aquele ciclista que sobe bem montanha, e o contrarrelógio a gente considera o cara que faz bem contrarrelógio um passista. Então, desde o meu início no ciclismo, eu tive essa característica de, naturalmente, não foi algo assim que, eu foquei no início, mas desde o início da minha carreira eu tive essa aptidão, essa facilidade para o contrarrelógio, né? E automaticamente já fui conquistando bons resultados nessa prova. E querendo ou não, os meus principais resultados sempre foram na prova do contrarrelógio, né? Então, a maioria dos treinos sempre foram focados nisso, né? Mas o porquê de eu gostar tanto, acho que foi uma coisa natural, assim, que surgiu, né? Comecei a treinar, comecei a pedalar e, enfim, a gente começou a fazer os treinos lá quando eu tinha de 11 para 12 anos, treinos entre aspas específicos, né? E no contrarrelógio me dava bem. E eu gostava daquela sensação de sofrimento, porque o contrarrelógio é uma prova, assim, a prova mais desgastante que tem. E todo mundo fala que o contrarrelógio é a prova de ciclista mais forte, porque é tu, a bicicleta, o percurso a ser feito e não tem ninguém como referência. Então, a pessoa, o atleta tem que ter um autoconhecimento muito grande, porque não adianta sair muito forte e morrer na metade da prova, não adianta sair muito controlado e chegar com força no final. Então, é uma prova que ela tem diversas peculiaridades e para ser um especialista do contrarrelógio, além de uma aptidão e algo natural, a pessoa tem que treinar e tem que gostar muito de sofrer, porque é uma prova extremamente desgastante, realmente assim, o atleta termina a prova sem forças, assim, não, se alguém terminar um contrarrelógio e falar, eu podia ter dado mais, é porque não fez um bom contrarrelógio. Chegar com fôlego é porque tinha ainda para queimar algo, né? Não fez a prova certa. André, você teve uma passagem lá no Centro Mundial de Ciclismo, estava com 18 anos por aí, né? Isso. Como é que o que você pode contar daquele período que passou lá e também o que aquilo foi importante para a tua base, até para a tua especialidade no contrarrelógio?
Como é que você pode contar e relembrar aquele período que teve lá no Centro Mundial de Ciclismo, na Europa? Então, foi um período muito especial na minha carreira. Considero que realmente foi um divisor de águas. O objetivo, enfim, desde que eu comecei a pedalar, era ter a oportunidade de poder competir na Europa, de poder competir com os melhores. E em 2014, no meu último ano de vida, surgiu o convite para estagiar no Centro Mundial. Então, fiquei lá nos anos de 2014, 2015, 2016. E assim, foram anos assim que eu guardo com muito carinho, tanto assim uma evolução como ciclista, mas também como pessoa, assim. Foi a primeira vez que eu realmente morei sozinho. Até então já viajava, ficava 2, 3 semanas fora de casa, porém morava na Suíça, bem mais longe do que qualquer lugar que eu já teria ficado. E, enfim, isso me fez evoluir não só como atleta e também como pessoa. E claro que a estrutura que a gente tinha lá era uma estrutura assim excelente, não faltava nada, era totalmente focada para o rendimento. E assim, poder conhecer aquela estrutura naquele momento, que eu tinha 18 anos, que era aquele momento complicado, e agora, será que vai dar certo na categoria adulta? Então me fez querer muito, me fez evoluir demais, aprendi não só outros tipos de treino, como a maneira de correr na Europa é diferente, o nível das provas é muito mais alto, sabe? Então, assim, considero que os 3 anos que eu passei no Centro Mundial foi um grande divisor de águas na minha carreira. Com certeza o objetivo era ter permanecido na Europa, mas infelizmente não foi possível, não surgiu nenhum tipo de convite para permanecer em alguma equipe lá, mas sou extremamente grato pelo que eu vivi nesses 3 anos, pelo que eu fiz nesses 3 anos, assim, não me arrependo de nada. Se me perguntassem, se pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, não faria nada diferente, porque em todos os momentos, assim, dei o meu máximo, meu 100%, e é um período, assim, da minha carreira que deixa saudade, né? Com certeza, se tivesse convite para retornar à Europa, hoje retornaria, mas como eu falei, foi um período de muito aprendizado e bastante coisa que eu utilizo hoje na minha rotina de treino, de descanso, enfim. Muito disso é o que eu aprendi nesses 3 anos lá. André, por não sei se dá para fazer essa avaliação, essa análise, assim, mas por que é tão difícil para os brasileiros conquistar algum espaço nas equipes da Europa? A gente vê, às vezes, atletas de outras nacionalidades com um pouco mais de facilidade ou talvez acesso, né, às equipes e aos contratos. Você vê que tem alguma dificuldade a mais para o brasileiro, diante de todas que já tem, né, o ciclista brasileiro dentro do próprio Brasil, dificuldades de investimento no esporte, né, poucas equipes, poucas competições, e ainda tentar acessar um calendário europeu, tentar acessar uma equipe. Você vê alguma que tem algo que trava, que dificulta um pouco mais para o brasileiro? Então, assim, se a gente for pegar e querer elencar, assim, tem muita coisa, sabe? São diversos fatores que influenciam. A primeira questão cultural: no Brasil a gente não tem uma cultura da bicicleta, a gente não tem cultura do ciclismo. Hoje já mudou um pouco essa visão, mas até anos atrás quem usava bicicleta era tido como uma pessoa pobre, e no mundo inteiro isso é o contrário. A bicicleta é o meio de transporte limpo que se utiliza no mundo inteiro. Então tem essa questão cultural, né? E aí a gente parte para aquela questão do nível das provas. No Brasil a gente tem poucas provas, se trabalha pouco o ciclismo de base ou quase nada, né? Hoje o ciclismo de estrada brasileiro vive uma fase bem complicada, como acho que nunca viveu, né? Está numa fase baixa, né? Enfim, de provas, investimento, equipes, né? Então tudo isso dificulta. E a questão, assim, na Europa, a gente, se for pegar uma prova da categoria sub-23, que é a porta de entrada para as equipes profissionais, a gente tem 200 atletas largando, e os 200 são atletas com potencial para ser um ciclista profissional, para passar para uma equipe profissional, né? Então, aí começa aquela questão de, por exemplo, o lance cultural. O italiano, ele já nasceu no mundo do ciclismo, ele tem um entendimento diferente do que o sul-americano, não só o brasileiro, um argentino, um equatoriano, um colombiano, né? Então, já começa partindo desse ponto. Hoje,
essa realidade mudou um pouco. A Colômbia hoje é referência mundial no ciclismo, mas porque um trabalho na Colômbia começou a ser feito lá nos anos 90 e agora eles estão colhendo os frutos. Hoje no pelotão profissional, a maioria dos ciclistas são colombianos, né? E claro que aí a Colômbia tem toda aquela questão de os atletas nascerem na altitude, que isso faz diferença, não tem como negar, né? Tem atletas que nascem aí a 3.000 metros de altitude, então tem uma aptidão física já naturalmente maior, mas é uma série de coisas. Aí a gente esbarra também na questão cultural. Às vezes o menino vai sair do Brasil com 18 anos de idade para correr na Europa. Chega lá, assim, tem que se virar, vai morar sozinho. Tem a questão de distância da família, dificuldades, idioma, cultura, outra maneira de correr, né? E chega naquela questão que, por exemplo, uma equipe profissional vai querer contratar um ciclista. Tem dois ciclistas com o mesmo currículo, a mesma capacidade física, os dois ciclistas iguais. Porém, um é italiano e um é brasileiro. Eles vão contratar o italiano, sabe? Então, além de tudo isso, o brasileiro tem que chegar lá e tem que ser muito melhor do que os caras, entendeu? Para a equipe realmente mostrar interesse e valer o investimento de fazer a equipe ter essa questão de investir no sul-americano. Mas como eu falei, assim, isso é um apanhado geral. Se for pegar detalhadamente, tem muita coisa por trás. André, inclusive essa dificuldade das equipes, até aqui no Brasil, esse ano foi uma realidade, você virou o ano sem contrato, né? Então, foi assim um ano bem atípico e um começo de ano bem complicado para mim. Eu imaginei que as coisas aconteceriam de uma certa maneira no final do ano e acabou não acontecendo, até pelo momento, enfim, que o ciclismo de estrada vive, a questão econômica do Brasil e tudo mais. E foi complicado. Eu virei o ano realmente sem equipe, mas assim, em momento nenhum isso me abalou. Eu continuei treinando, continuei focado, sabia que de alguma maneira ou outra a situação ia se resolver. Só que é complicado lidar com isso, né? Ter essa questão de não ter equipe sempre na cabeça, rondando ali os treinos e tudo mais. Mas no final, assim, foi um desfecho bem bacana. Consegui fechar com a equipe de Ribeirão Preto, São Francisco Saúde. Assim, muito grato pela oportunidade que eles me deram. Hoje é a melhor equipe do país, a equipe referência, a única equipe brasileira que tem a chancela continental. Então, sou muito grato à equipe de Ribeirão e, infelizmente, não pude estrear ainda com a camisa de Ribeirão Preto. A única competição que eu participei esse ano foi o Tour de San Juan, na Argentina, no começo de fevereiro. E nesse primeiro semestre a gente tinha muitas provas boas para participar. Eu iria participar da Volta do Uruguai, Campeonato Pan-Americano, enfim, diversas provas nacionais, né? E o final do primeiro semestre seria o Campeonato Brasileiro. Todas essas provas representando e levando a camisa de Ribeirão Preto, né? Infelizmente não aconteceu, foi algo que ninguém imaginava, né? E agora é torcer para no segundo semestre a gente ter o maior número de provas possíveis, né? E quem sabe no brasileiro aí esse ano manter o título dessa vez com a camisa de Ribeirão Preto. Você segue em Brusque, treinando perto de em casa. Brusque também, o outro campeão brasileiro de estrada de elite é o Vitor Zucco. Ele também é de Brusque, né? Isso, então, eu sigo É, em Brusque, nesse período todo da pandemia estou treinando aqui em Brusque. O Vitor Zucco, ele é natural de Blumenau, no caso, ele nasceu Blumenau. em Blumenau, É. né, mas é aqui do lado de Brusque, e a infância toda ele passou aqui em Brusque, inclusive o nosso início no esporte foi junto, mas a gente começou na natação, a gente nadava junto, eu nadei até os meus 10 anos, depois parti para bike. O Vitor se mudou para o Chile por conta do trabalho do pai dele, depois para os Estados Unidos, e ele nadou até os 16 anos, se eu não me engano. E também depois foi para o ciclismo e quis o destino aí que a gente se encontrasse no Campeonato Brasileiro do ano passado e os dois aí saíssem como campeões brasileiros. Ele É, da prova de estrada e eu de contrarrelógio. eu ia perguntar, tem alguma coisa na água de Brusque aí que faz os ciclistas? Então, Mas a gente os ciclistas catarinenses sempre tiveram destaque no Brasil, né? assim, a Santa Catarina, assim, a nível de ciclismo de estrada sempre foi referência.
Tanto que todas as Olimpíadas que o Brasil participou, desde, eu não me recordo o ano, mas 80 e pouco, a, toda a prova de Olimpíada, a prova de estrada, sempre teve um catarinense, e assim, em alguns anos eram 3 ciclistas brasileiros que iam, e os 3 eram catarinenses, sabe? Então a Santa Catarina tem um histórico muito bom no ciclismo e sempre foi referência nacional. Bom, André, quero te agradecer aqui pela participação, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte e espectador, e dando esse panorama, né? Contando para a gente aqui um pouquinho dessa rotina, um pouquinho da tua história e compartilhando com o público o que né, os atletas têm passado aí nesse período de pandemia e aguardando o segundo semestre. Né? André, eu quero mais uma vez te agradecer e desejar toda a sorte aí no segundo semestre, nas competições, que você consiga aí ter sucesso na defesa do título nacional também do contrarrelógio individual. E mais uma vez, te mandar um abraço e um agradecimento. Muito obrigado pelo espaço, né, Rafael, e pela conversa. Muito bacana sempre poder, enfim, estar falando de ciclismo e falar de esporte nesse momento de pandemia, que é um momento complicado para todo mundo, inclusive enfim, para a gente que é do esporte. E, bom, seguimos focados aqui nos treinos, e espero que logo, logo aí a gente possa retornar às provas e que voltamos a representar a equipe de Ribeirão e, quem sabe, aí esse ano manter o título de campeão brasileiro. Mas é isso aí, mais uma vez, obrigado pelo espaço e um grande abraço. Um abraço, André. Tchau. Valeu!